Amém. Graça e paz, amadas. Deus abençoe. Um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar. Você que está em casa aí conosco. Meu nome é Magda, mas eu sou conhecida por Meg. Congrego ali na Igreja de Cristo, no Brasil. E estou com a missão de compartilhar algo do céu, do coração de Deus com a igreja, com as amadas do Senhor nessa tarde, amém? Eu estou muito feliz. Agradeço à pastora Adriana pelo convite. Eu estive aqui no chá, na semana passada, foi lindo. Deus falou grandemente aos nossos corações. E como é bom, que tarde preciosa. Deus, Ele já falou muito comigo desde o momento que eu entrei aqui nesse lugar. Quando as meninas estavam aqui ensaiando, as amadas ali orando. E você vai sentindo aquela atmosfera do Espírito, sendo preparada, para o Rei. Sendo preparada para um lugar, que aqui é um lugar de presença. Aleluia. E foi isso que eu senti aqui nesse lugar quando eu entrei. Trânsito difícil, complicado, aquela coisa toda. Mas quando a gente entra no lugar certo, com pessoas certas e com o conhecimento certo, as coisas são transformadas na nossa vida. E eu peço que você esteja atenta àquilo que o Senhor vai liberar para os nossos corações nessa tarde. Ele já começou a falar conosco. Ele vai só continuar falando. E quando ela louvava aqui, ministrando sobre o Pai Nosso, aquela oração. E quando ela ministrava aqui falando, da vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Quando nós convocamos, quando estávamos entoando esse louvor, a vontade de Deus sendo manifesta aqui na terra, assim como no céu. Isso tem uma profundidade tão grande, minhas amadas, tão grande. Isso tem um peso de responsabilidade da nossa parte, enquanto cristãos. Porque nós estamos pedindo, Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E isso engloba todas as coisas. Eu vou pedir que você, de uma forma profética, amém? Vocês estão comigo? Amém. Eu vou pedir que você, de uma forma profética, coloque a mão assim na sua testa e diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho uma mente renovada. Amém, aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Todos aqui são cristãs, são convertidas. Amém? Mas muitas pessoas vão ser alcançadas, que podem não ser. Mas essa palavra, ela nos traz o entendimento do cristão. Eu vou pedir que as amadas abram a Bíblia lá em Romanos, na Epístola de Romanos, escrita por Paulo. Essa palavra, ela foi orada hoje aqui, lá em Romanos 12. Ela foi orada nessa tarde. Romanos 12, a partir do verso 1. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom saber que nós fomos amadas primeiro, fomos escolhidas, que Ele cuida de nós, Ele nos guia para o caminho certo. Ele nos devolveu, por meio de Cristo, a nossa identidade. Ele nos deu um propósito de vida, de existência, para permanecer aqui. E Ele tem o que? Um destino para nós. Aleluia!
Oi, amém. Nós precisamos compreender e ter a certeza, a convicção da nossa identidade, do nosso propósito e do nosso destino. Amém? Aleluia! E aí eu vou lendo aqui com vocês para adiantar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia! Feche seus olhos nesse lugar. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha com a tua revelação nesta tarde sobre a nossa vida. E declaramos, Senhor, que nós temos sim uma mente renovada. Nós consagramos a ti, ó Deus, toda a mente e trazemos cativa a obediência da tua palavra nessa tarde, ó Deus. Que todo cansaço espiritual, todo sono espiritual caia por terra em nome de Jesus. E que nosso coração esteja aqui, Senhor, neste lugar, como uma terra fértil, para receber de Ti, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E que nós possamos frutificar, Deus, no Teu reino e em todas as áreas da nossa vida, para a Tua glória. É o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou só contextualizar, minhas amadas, aqui, a respeito do que Paulo, ele estava falando para os romanos, para a igreja. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trouxe ali, ele estabeleceu a base teológica. Ele trouxe ali conhecimentos da base, onde ele falou da graça, ele falou da justificação pela fé, onde ele falou de princípios, de valores, onde ele falou, onde nós que fomos alcançados, nós fomos alcançados porque o povo escolhido rejeitou Jesus, rejeitou o Messias. Por isso que nós, como gentios, fomos alcançados por ele. E ele faz uma comparação quando ele fala de uma jambujeira e de uma oliveira. E ele diz que o povo que rejeitou, como se tivesse sido cortado, e nós fomos cortados da jambujeira e enxertados na oliveira. Mas aí ele fala, olha, não pensem que é porque vocês são bonzinhos, não. Porque é pela graça. É para que ninguém se glorie. E ele fala mais, ele ressalta que é por um tempo. E que se nós não tivermos a nossa mente transformada, não tivermos a mente de Cristo, se nós não nos convertermos verdadeiramente, nós podemos ser o quê? Cortados e jogados fora. E ele fala, que dirá a vocês que são uma jambujeira enxertada na oliveira? Uau! Isso nos leva ao entendimento e ao reconhecimento de quem nós somos. Nós somos filhos adotados, mas nós fomos, por meio de Cristo, legitimados. Ele nos tornou filhos legítimos, por meio da sua graça. Aleluia! É uma palavra que muito me alegra, porque essa palavra, minhas amadas, eu sofri com depressão durante longos anos da minha vida. E eu não era, além da depressão, um docinho de coco, não. Sabe a ovelha negra da família? A que raspava a cabeça, pintava colorido, que fazia isso, fazia aquilo, ia para o manifesto, fazia assim, fazia assado. Pronto, era eu. Hoje eu sou um docinho de coco na panela, sendo formado ali. Assim como cada uma de nós. Porque cada uma de nós tem a sua história. Cada um de nós tem o seu contexto, onde Deus ali, por sua graça e misericórdia, alcançou, nos adotou, nos amou primeiro
apesar de nós. E quando Romano, aqui ele fala, do verso 1, quando ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando ele fala aqui em culto, ele não está falando na igreja, não chegar aqui na igreja e fazer um culto, não. Ele está falando o culto que é um culto. É eu prestar, me colocar, me oferecer para alguém, para alguma situação, para uma vida. Isso é cultuar, é tudo aquilo que eu vou fazer. Então, quando ele fala aqui que o nosso culto racional, ele está falando aqui do nosso corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Porque a partir do capítulo 12, ele vai trazer a parte prática, a instrução prática. E aí eu fiquei pensando assim, olha só, se quando a gente se converte, preste muita atenção, tem pessoas que acham que Deus vai fazer tudo, né, pela gente. Eu me converti, deixa que Deus trata, deixa que Deus faz por mim, Ele que sabe, Ele conhece meu coração. E aí a gente começa a criar muletas e desculpas para não buscar mudança, transformação. E nós começamos a nos moldar, nos acostumar, nos deixar levar por qualquer doutrina que não é a palavra. E aí quando ele fala isso, que ele fala de corpo, ele fala que nós temos o controle do nosso corpo. Nós não somos débeis mentais. E se não fosse para que nós pratiquemos, que a gente pratique a palavra, fazer a nossa parte, não teria instrução. Não é assim? Não teria instrução, faça assim. Faça dessa forma. Se você mentia antes, não minta mais. Se você fazia dessa forma, se você magoou, peça perdão. Se você foi ferido, peça perdão. Existe o quê? Uma ação. A palavra de Deus, ela nos convoca a termos consciência de quem nós somos, do nosso propósito, para onde vamos, e Ele nos traz a obrigação, como cristãos, de ser praticantes dessa palavra. Aleluia! E quando ele fala aqui de Romanos, a partir do verso 2, que ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Depende muito de algumas versões. Para que algumas versões falam assim: sejam capazes. Em outras fala para que experimentem e comprovem qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele me trouxe a meditar um pouco sobre essas palavras, sobre o conformar, o ser moldado, a se moldar. Se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo em um período de doença extrema na mente. E a pandemia, ela veio apenas para acender tudo isso, para mostrar tudo isso, para mostrar que pessoas estão adoecendo na mente, porque é na mente onde tudo começa. É da mente que sai o comando para o seu corpo, para o seu intestino, para dizer que você está com fome. A mente que sai os comandos para as suas emoções. É da mente que sai tudo. E a palavra, ela fala muito sobre o quê? Sobre mente. Ainda hoje também foi orado a respeito de quê? De pensar naquilo que é do alto. Pensar nas coisas do alto. Se você fizer um teste em casa e ficar assim, travar suas mãos, seus pés, se curvar e ficar para baixo, e começar a pensar coisas ruins, só morte, só coisas ruins, negativas, você vai ficar uma pessoa depressiva. Você vai sentir dor.
Você vai sentir uma tristeza profunda, você vai sentir vontade de vomitar, você vai sentir coisas terríveis. Mas se você começar a glorificar, se você colocar um louvor, se você começar a pensar nas coisas de Deus, se você começar a pensar em coisas boas, se você começar a profetizar a palavra, se você começar a pensar no seu futuro, lá na glória, como foi louvado, como foi orado nesse lugar, como foi dito, ministrado já nesse lugar. Amém? Isso é ter uma mente renovada. Porque quando as coisas vierem, como foi lido aqui no início pela pastora Adriana, quando as tribulações vierem, quando as dificuldades vierem, se eu tenho uma mente de Cristo, as minhas reações, elas vão ser como as de Cristo. É possível sim amar como Cristo, é possível sim pensar como Cristo, é possível sim reagir como Ele, agir como Ele. É possível quando nós temos a nossa mente renovada. E todo esse capítulo, ele vai falar o quê? Ele vai instruir acerca de que nós somos o corpo de Cristo. E não tem ninguém igual a ninguém. Não tem ninguém que ministre como você, amada. Não tem ninguém que ore como você. Não tem ninguém que louve como você. Não tem ninguém que aconselhe como você. Porque foi um dom que Deus deu a você, que é dele. E muitas vezes, quando nós não lemos, não buscamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer a sua verdade, conhecer quem você é, quanto mais nós buscamos essa palavra, quanto mais nós mergulhamos, nós buscamos na palavra de Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Não tem como, tem aquela coisa assim que a neurociência chama de neurônios espelhados, que é, se eu beber água aqui agora, e você tiver com uma garrafa, você vai beber também. E aí, a palavra de Deus diz que a gente tem que andar em 2. Quando um estiver ali fraquinho, o outro vai lá, opa, vem aqui. E aí ele fala o que? O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E então, minhas amadas, se eu não caminho e não conheço Jesus, não conheço a sua palavra, não tenho intimidade com o Espírito Santo, como é que eu vou ter uma mente transformada? Como é que eu vou me posicionar em meio às dificuldades, de uma forma que realmente vai glorificar, vai cultuar a Deus de forma racional? Amém. Aleluia. E quando ele fala que não vos conformeis com este mundo, olha só, a palavra conformar significa ser moldado de acordo com um padrão. E aqui jaz o maligno. Quando se fala em mundo, não se fala de forma geográfica. Geográfica que eu falo assim, planeta Terra. Fala-se mundo no contexto que nós vivemos neste mundo. Porque tudo que está aqui, que foi criado, é de Deus. Ele fez para nós, amém? Aleluia. Porém, por meio do pecado, que entrou lá no Éden, aí nós fomos o quê? Afastados, perdemos o controle, perdemos o domínio. Nós passamos a ter uma vida desordenada, cheia de pecado, iniquidade. Porém, Deus, com sua graça e misericórdia, por meio de Cristo Jesus, veio resgatar, como eu falei no início, a nossa identidade e nos devolver a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Então, se eu me deixo ser moldado por esse padrão de mundo, o que é? É a injustiça. Ah, mas eu sou uma pessoa justa. Fomos justificados por meio de Cristo. Mas e como estão as minhas atitudes? Se alguém passou na minha frente, numa fila, lá vai eu, justiça própria, justiça pecaminosa. Passou a minha vez, aí já vai reclamando. Aí chega uma pessoa para fazer uma fofoca, lá vai eu, recebendo ou contribuindo. Amém. E Deus, Ele quer essa transformação, porque esse é o padrão desse mundo. O padrão desse mundo é um padrão de pecado.
mas nós não pertencemos a este reino, como foi cantado aqui. Amém? Enquanto ela louvava ali, a minha vontade era de sair correndo aqui nesse lugar, porque aqui não é o nosso lugar. Nós pertencemos a um lugar que é incorruptível, a um reino que é inabalável. E nós precisamos nos comportar nesta terra, neste século, como realmente nós somos, como quem realmente nós somos. Nós somos cristãos e o cristão ele precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferente no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Nós precisamos, amadas. Breve o Senhor virá. E aí, se Ele vier hoje, será que eu vou subir ou será que eu vou ficar? Será que eu sou um crente convertido, de verdade, genuíno? Porque eu creio que um crente genuíno, ele jamais vai se desviar e perder a sua salvação. Mas o crente genuíno não é aquele crente perfeito, não é um cristão perfeito. É aquele que reconhece que precisa de Deus. É aquele que reconhece a natureza pecaminosa. É aquele que reconhece o seu orgulho e que decide: Deus, a partir de hoje, eu não quero ser mais a mesma pessoa. E é até que Ele venha. É um processo. Diga assim: é um processo? É um processo. Eu lembro que a ministra no chá, ela falou até um pouco sobre isso, quando ela falou que a respeito da capacidade, né? Que a gente não precisa esperar estar pronto não, viu? Eu não comecei a ministrar quando eu estava pronto não. Quando eu estava pronta não. Eu comecei a ministrar pela graça de Deus que nos capacita. E muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que é necessário, como corpo, como membro de Cristo, porque nós nos achamos incapazes e nós nos comparamos a outras pessoas. Nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, as nossas lutas com a luta do outro, o nosso chamado com o chamado do outro, o jeito que o outro prega, o jeito que o outro canta. Ah, não, mas não é para mim isso não, é só para fulano. É para você. Deus tem um chamado para cada uma. Deus tem um propósito para cada um. E eu tenho certeza que se você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem algo específico para tratar o seu coração. Porque esse é o tempo que Ele tem levantado um povo remanescente. Diga assim: eu sou esse povo. Nós somos esse povo remanescente, que não se envergonha do Evangelho, que pega todo o orgulho que tem no coração e joga, vomita e fala assim: Senhor, faz em mim a tua habitação. Porque eu quero que o Espírito Santo controle a partir de hoje as minhas ações. Mas nós não podemos nos enganar. Nós precisamos mergulhar mais fundo. Mergulhar mais profundo. Buscar a face de Deus, buscar o conhecimento da sua palavra. Ler, meditar e não deixar se levar pelas doutrinas que não são as de Deus. Nós não podemos nos amoldar a este século. Nós precisamos realmente nos posicionar enquanto cristãs, enquanto mulheres, no posicionamento do ajudar, do ser diferente no trabalho, que vai ali proporcionar a paz, apaziguar as situações, aquele que não vai dar vazão às coisas negativas, mas que vai ali, vamos buscar em Deus uma resposta, vamos orar, vamos resolver da melhor forma, vamos buscar discernimento, porque Deus Ele tem um chamado para nós, igreja. E existe aí fora pessoas que a alma delas grita por estar aqui lotando essas cadeiras. Existe um povo aí fora esperando por nós, porque Deus Ele não depende de nós, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o próprio Deus, mas Ele conta conosco. Porque nós estamos aqui, nós precisamos ir lá e pregar o Evangelho. Como foi dito aqui pela pastora. Ide e pregar o Evangelho. E a palavra fala isso. Como que as pessoas vão ouvir? Muitas vezes as pessoas estão ali do nosso lado.
E elas não sabem que nós somos cristãs. Porque a gente se omite na hora que tem que falar. Porque a gente não fala quando tem que falar. Porque a gente não fica calada quando tem que ficar calada. Porque existe o tempo de falar e o tempo de ficar calada. E quando eu tenho uma mente renovada, essa mente aqui, que eu sou esse culto. Quando ele falava aqui para os convertidos lá em Roma, e ele falava assim, olha, aqui existe um padrão estabelecido, agora vocês não fazem mais parte desse padrão, tá? Agora vocês têm que seguir e praticar tudo aquilo que eu venho ensinando até hoje, nos capítulos anteriores. E a mesma coisa o Senhor, Ele fala para nós. Ele nos lembra, porque eu tenho certeza que você já sabe disso, que o seu padrão não é mais desse mundo. E as coisas que nós praticávamos antes de Cristo, agora nós não praticamos mais. Porque existe uma Meg antes de Cristo e uma Meg depois de Cristo. E existe uma você antes de Cristo e uma você depois de Cristo. E quando nós decidimos, quando nós somos alcançadas por essa graça e nós decidimos caminhar, lembrando que não é algo instantâneo, existe a nossa parte. Quando Ele dá aqui a instrução, não se conformem. Não se conformem. Sigam aquilo que eu tenho ensinado para vocês, pela graça e misericórdia de Deus. Porque no grande dia, amadas, no grande dia nós seremos cobradas de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Tudo aquilo, toda a instrução que tem chegado a nós. E talvez essa não seja até a palavra que você quisesse ouvir nessa tarde. Mas o Senhor, Ele corrige quem ama. E Ele tem chamado o seu povo, que tem clamado e tem chamado pelo seu nome, a um arrependimento. E isso é todos os dias. Nós precisamos sim nos arrepender todos os dias. Nós precisamos sim reconhecer, opa, isso que eu estou fazendo. Talvez você fez tudo certo até o dia de hoje e de repente você fez algo muito errado. Mas não é o fim. E aí você vem, você vai, se arrepende e prossegue. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Porque Ele nos perdoa todas as vezes que nós nos arrependemos. E eu tenho certeza que aqui tem mulheres, um exército de mulheres, que tem se levantado para fazer a diferença, que tem uma mente renovada, que não se embaraça com as coisas desse mundo, que não se embaraça com mimimis levantados nesse mundo, dentro ou fora de igrejas ou de instituições, de onde quer que seja, onde tem pessoas, existe esse tipo de batalha. Mas aqui tem mulheres que têm entendido a sua real identidade. Mulheres que têm entendido que o seu propósito, eu tenho certeza que você está viva hoje com um propósito. Amém? Nós fomos escolhidas para povoar o céu. É uma coisa que eu costumo sempre dizer, vamos povoar o céu. Amém? E quando Ele fala aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou sejam capazes de provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando fala aqui essa palavra transformação, ela tem uma característica de mudar de forma. E é o que aconteceu conosco. Nós temos uma transformação de forma. Transformação não de forma física. Porque se eu nasci mulher, eu vou morrer mulher. Se a pessoa que nasceu homem, corpo físico, ele vai nascer homem. E isso é fato biológico, natureza, corpo. Porém, essa transformação que ele fala aqui, é a transformação da nossa mente. Porque até o dia de hoje, até o dia em que nós conhecemos a verdade, nós estávamos acostumadas a viver segundo um padrão. E agora nós estamos sendo retiradas desse padrão e sendo transformadas por outro padrão.
Porém, se eu ficar acomodada, conformada com o padrão antigo, eu não vou conseguir sofrer o quê? Essa metamorfose. Porque é uma mudança, é uma metamorfose. É como uma borboleta. Existe aquele processo, ela inicia a lagarta, faz o casulo, cria o casulo, fica lá dentro por um tempo e vai saindo aos poucos e transforma o quê? Uma linda borboleta. E é assim com a mente humana, com a mente do cristão, com a vida do cristão. E nós precisamos estar decididas a viver essa metamorfose, a viver essa transformação, dia após dia, na nossa mente, até que Ele venha. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Lá em Gálatas 4, no verso 19, ele fala assim: meus filhinhos, por quem eu sofro trabalhos de parto, até que Cristo seja formado, forjado em vós. E por que eu trouxe esse versículo? Porque essa transformação, nessa transformação, o caráter de Cristo, ele é formado, forjado em nós. Mas existe um esforço para que isso aconteça. Um esforço da nossa parte, na perseverança em oração, na perseverança em renúncia, na perseverança em buscar a palavra, na perseverança de permanecer em meio às dificuldades, de querer conhecer mais e mais da palavra, mais e mais da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Tem como me avisar o tempo? Porque senão... Tá, amém. Gente, eu falo muito, viu? Mas é bom falar de Deus, né? Ficar muito tempo falando de Deus. A gente passa horas, faz aquela vigília, cada um compartilha uma coisa, aí Deus usa uma, aí enche outra. E aí, né, vai transbordando na nossa vida. E Deus vai usando assim, umas para as outras. E esse processo de transformação, ele é dia após dia. Aleluia. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 2, diz assim: pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Por quê? Porque já estamos o quê? Ressuscitados com Cristo. Então agora eu preciso me policiar a partir de hoje. Nós precisamos, como cristãos, nos policiar. Sabe, os nossos filhos, quem aqui é mãe? Praticamente todos. Os nossos filhos, olha só que isso é muito sério. Nós somos a matriz dos nossos filhos. E dos 0 aos 12 anos, tudo que vai ficar na memória deles, no coração deles, nas emoções deles, vai ser gerado dos 0 aos 9 anos. Por isso que é importante profetizar. Por isso que é importante orar com os nossos filhos. Ler a palavra com eles. Profetizar, ensiná-los. Meu filho, pense naquilo que é de Deus. Pense naquilo que é bom. Fale aquilo que é bom. Porém, se você fala, se nós falamos isso para os nossos filhos, mas a nossa conduta não tem um culto de sacrifício vivo, racional a Deus, nós falamos que ele ore, mas nós não oramos. Nós falamos, menino danado, velho, bexiguento, não sei o que, aquela coisa toda. Como cristãos. Falamos coisas assim terríveis para os nossos filhos. Declaramos palavras de morte. Então o que é que vai ser gerado nos nossos filhos? O que é que nós estamos colocando? Que padrão nós estamos colocando nos nossos filhos? Porque eu me converti já era adulta. Mas eu louvo a Deus por minha família que me ensinou princípios que não eram 100% bíblicos, mas eram pessoas tementes a Deus. E não se falava palavrão em casa, não podíamos mentir, tínhamos que ter hora para dormir, sair, entrar, licença, boa tarde, obrigado, benção pai, benção mãe, benção avó, benção tio. Princípios e valores.
E este século hoje em que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? Está deturpando isso, banalizando os princípios e valores. Mas nós precisamos estar firmados, sabendo quais são os nossos valores. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu estou ensinando o caminho de Deus, do perdão. Eu estou ensinando os caminhos corretos para os meus filhos, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Eu estou ensinando ele a, quando chegar em casa com o brinquedinho do colega sem pedir, ele devolver. Eu estou ensinando ele a falar a verdade, porque ele tem medo de apanhar. Eu estou ensinando ele a não revidar, mas ele chamar a professora quando ele apanhar. O que é que eu estou ensinando para ele? Será que ele tem me visto sentar à mesa e começar a falar mal de A, B ou C? Ou criticar? Como tem sido o meu culto? A quem tem sido o meu culto? Todos os dias. Amém. E o Senhor, Ele tem chamado o seu povo, nesse tempo, para se levantar em amor, em graça, justiça, verdade, porque isso é quem nós somos, por meio de Cristo. Nós somos um povo eleito, uma nação santa, um povo exclusivo, separado. Nós fomos adotados por meio de Cristo. Amém? E Filipenses 4:8, vou ler novamente. Diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E quando eu falo aqui louvor, hoje eu fui ministrada ali na sala de oração, e a ministra, a intercessora, me deu uma palavra, e quando ela falava que nessa parte do louvor, que ela disse que foi ali pesquisar a respeito disso, e ela fala que o louvor é como se fosse o brilho de Cristo em nós. E aí eu até me lembrei, quando eu estou louvando a Deus, eu estou transmitindo o brilho de Cristo. E aí vem mais uma responsabilidade sobre nós: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Aonde tem guerra, nós precisamos chegar com a paz. Aonde tem conflito, nós precisamos chegar com a paz. Aonde tem desavenças, aonde tem dores, nós precisamos chegar com a paz, que excede todo entendimento. Nós precisamos chegar com a solução. Olha, talvez tudo isso aqui esteja tirando a tua paz, ou você não tenha um sentido, uma luz ali, mas olha, creia, eu vou orar por você. E Deus vai fazer algo, Ele vai te instruir a fazer algo, Ele vai fazer um milagre. E nós precisamos crer, porque se nós não cremos que temos a mente de Cristo, quem vai crer por nós? Se nós não formos essa pessoa que vai lá e levar a esperança, mesmo muitas vezes estando cansada, estando abatida, estando ferida, muitas vezes estando se sentindo sem fôlego. Mas o Senhor diz: é na sua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. E é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Porque muitas vezes chegamos num culto como esse, sorrindo, tudo bem, vai tudo bem, como aquela mulherzinha lá, que eu esqueci o nome dela agora, lá do profeta. Vai tudo bem, o filho dela estava morto. E aí ela passou: Marieta, tá tudo bem, vai tudo bem. Mas ela estava indo lá na fonte. Ela foi lá à procura do profeta, pedir ajuda. E muitas vezes nós chegamos aqui no culto como essa mulher que perdeu o filho, que a vida assim, tem um monte de coisa acontecendo que a gente não está entendendo nada. Mas aí a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela nos preenche. E nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus.
Aleluia. Aleluia. Então, minhas amadas, eu encorajo vocês nessa tarde, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar dos levantes, apesar das dúvidas, apesar das limitações, apesar de você, declare todos os dias, em frente ao espelho, chega assim quando você acordar, fala assim: ei, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente renovada, essas coisas não vão me parar, a dor não vai ser capaz de me parar, a desilusão não vai ser capaz de me parar. Eu vou chegar no meu destino, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu sei para onde eu vou, e o meu lugar não é aqui. Aleluia. E eu me alegro com essa palavra, porque toda vez que eu estou em momentos de destruição da alma, porque tem dias que nós queremos sim entrar numa caverna e ali ficar, mas aí vem o Senhor com a sua voz poderosa, com o nome santo que está acima de todo nome, vem e fala, chama pelo nome: vem cá, sai daí, porque eu te fortaleço, na tua fraqueza eu te fortaleço. É nessa dor, depois que ela estiver curada, sarada, cicatrizada, que eu vou usar você para ir lá fora com a tua mente renovada e curar pessoas. Aleluia. E esse mal do século, que tem assolado corações, que tem assolado mentes, que tem cegado pessoas, que tem afastado pessoas, que tem tirado pessoas, que está aqui na mente. Nós estamos em guerra. Tem alguma soldada aqui? Aleluia! Nós estamos em guerra. Mas o general, aquele que não perde batalha sequer, não perde uma, ele está no comando. E ele conta conosco, amadas. Aleluia. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a glória de Deus. Que as pessoas possam se aproximar de nós e dizer: puxa, eu sinto uma paz tão grande quando eu olho para você, Adriana. Que elas possam olhar para nós e dizer: eu gosto de quando você está perto de mim, porque eu não sei o que tem em você, mas eu gosto disso que está aí. E aí, no tempo oportuno, porque nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, não é assim que a palavra diz? E quando tivermos oportunidade, a gente fala. Mas o nosso corpo precisa ser esse culto racional todos os dias, a começar do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. O nosso primeiro ministério é quem convive conosco todos os dias. É aquele que nos vê levantando e dormindo, nos dias de TPM, nos dias maus, quando as coisas não dão certo. É a nossa família que recebe toda a carga, boa ou ruim. E o nosso primeiro ministério é a nossa casa. É tempo de se levantar, de pegar essa palavra e guerrear. Comece a caminhar pela sua casa, declarando a palavra por todos os cômodos, tomando posse. Esse lugar aqui é teu. Esse lugar aqui é teu, Senhor. Eu consagro a minha família, eu consagro a minha casa, cada cômodo da minha casa. Declare a palavra. Amém. Aleluia. E a transformação da mente, ela começa através do arrependimento. Sem arrependimento, não tem avivamento. Sem arrependimento, não tem mudança. Sem arrependimento, não tem transformação. Sem arrependimento, não existe cristão genuíno. Tudo começa pelo arrependimento. E quando nós nos arrependemos e entendemos que é um processo, que hoje eu começo a minha caminhada. E se eu parei, se alguém aqui parou algum dia, em alguma área, em alguma coisa na sua vida, parou, entregou ministério, ou deixou de orar, deixou de ler, deixou de crer. Se você parou, até o dia de hoje, o Senhor te convoca nessa tarde para se levantar.
e recomeçar. Ele convoca nessa tarde para que a gente venha se arrepender e recomeçar, porque Ele é conosco. Aleluia. E o quanto nós temos nos esforçado para ter essa mudança. O quanto que nós temos nos esforçado. Mas o Senhor, Ele tem um tempo novo para nós. Quando tudo parece que acabou, é que começou. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Existe uma promessa do céu para a sua vida, amada. Se levante. Receba coragem no seu coração nessa tarde. Receba ânimo do céu nessa tarde. Que toda tristeza caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento de incapacidade, todo complexo de inferioridade caia por terra em nome de Jesus. Talvez assim eu até nem saiba por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo de Deus, que tem liberdade neste lugar, Ele sabe. Aleluia! E Deus tem chamado mulheres ousadas. Daqui sairão mulheres que vão a muitos lugares. E aonde Deus colocar você, você vai frutificar. Fazer a diferença, cumpra o seu chamado lá, aonde você for chamado. Porque o Senhor, Ele está te levantando. Renova a sua mente todos os dias e faça aquilo que tem que ser feito. Cumpra o seu propósito. Aleluia! Aleluia! Amém? Já estou concluindo. Quando nós renovamos a nossa mente, nós entendemos nosso propósito de vida. Não é assim? Se eu não tenho uma mente renovada, quando eu tenho uma mente renovada, quando eu estou aqui cheia da palavra, Deus fala, eu vou ouvir. Deus vai dar um comando, eu vou entender. Não precisa levantar pessoas para falar aquilo que Deus fala diretamente ao nosso coração. Ele fala através da sua palavra, Ele fala aqui, Ele fala aqui, Ele nos conduz, Ele fala conosco o tempo todo. Mas se eu não estou em comunhão diariamente com Ele, eu não vou saber o quê? Ouvir, porque muitas são as vozes. Mas se eu não tenho intimidade com o Pai, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai. Você é filhinha amada de papai. Filhinha amada do Pai. E se eu e você não temos comunhão com o Pai, se vier qualquer pessoa, qualquer outra voz dizendo alguma coisa, eu vou pensar que foi Ele, mas não foi. Então eu preciso ter essa comunhão, transformar a minha mente para eu cumprir o meu propósito. Amém? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E não nos apavoramos em meio às tribulações deste mundo, pois entendemos que tudo passa. Diga assim, tudo passa? Todas as coisas passam. Como foi dito aqui também, os tempos ruins eles virão, os bons também virão. Mas todas as coisas passam, isso está escrito na sua palavra. Amém? E lá, em 2 Coríntios 4:8, o apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E nos versos 16, 17 e 18 ele fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, ou seja, uma mente renovada, uma metamorfose, porque a nossa leve e momentânea, diga assim, leve e momentânea, tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Aleluia! Então, minhas amadas, nós temos motivos para sorrir todos os dias. Sabe aquele guerreiro, aquela pessoa que tem um grande objetivo na vida. Exatamente nessa data, em 2020,
internada, porque eu tinha tido um edema pulmonar agudo. Em novembro, me internei de novo, passei mais de 30 dias no hospital e fiz uma cirurgia cardíaca. 6 meses depois, diagnóstico de câncer na minha filha. E aí passei mais um período, e exatamente nessa época nós estávamos internadas, para fazer biópsia, para fazer coisas. E olha só onde é que eu estou hoje. Aleluia! Entendeu? Tudo passa. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer firmes em quem pode todas as coisas. Na palavra que nos sustenta, porque é pelo poder da palavra que estão sustentadas todas as coisas. A minha e a sua vida. Seja no tempo bom, como hoje eu estou vivendo um tempo bom. Aleluia. Como no tempo ruim, há um ano atrás. Com diagnóstico de câncer na minha filha, cirurgiada do coração, pandemia assolando. Mas eu precisava ter uma mente renovada para sobreviver. Eu precisava ter a mente de Cristo para falar para minha filha todos os dias: Deus é a sua força. Ele pode curar você. Ele vai curar você. E ainda que Ele não cure, você tem um lugar para morar. Aleluia. Aleluia. Como não se alegrar? Porque se você fechar o seu olho agora e você for lembrar onde você estava daqui a um ano, ou de coisas terríveis que talvez você já tenha passado na sua vida, você vai sair daqui gritando a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Então, minha amada, receba esse ânimo no seu coração. Você é escolhida, você é amada. Deus, Ele nos deu uma grande missão de ser ajudadoras, de ser mulheres idôneas. Ele nos deu capacidade de suportar grandes dores. E Ele ainda nos comissionou para resgatar mulheres. Se você está aqui hoje é porque você é uma mulher curada. Você crê nisso? Você é uma mulher curada. E porque Deus curou você, e talvez hoje estejam se fechando cicatrizes na sua alma, e é porque essas cicatrizes estão sendo fechadas que Deus vai usar você com essa dor que um dia você viveu para ir lá fora e alcançar mulheres no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E foi para isso que Ele nos chamou, para sermos transformadas e levar transformação, para termos a mente renovada e levarmos as boas novas aos 4 cantos deste mundo, aonde Ele nos levar, aonde os nossos pés pisar, aonde nós tocarmos, os corações e os olhos que os nossos alcançarem, eles deverão ver o brilho, o louvor de Cristo nas nossas vidas. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor. E eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar mais de Deus nesse lugar. Me sinto honrada, porque esse aqui é um lugar de vida. Esse é um lugar de crescimento. Vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Então que nós possamos estar com o nosso coração assim, ó, lembrando que, nunca esqueçam disso, do capítulo 1 até o 11º de Romanos, ele vinha trazendo o quê? A consciência sobre tudo, sobre a vida com Cristo, quem eles eram, enfim. E a partir do 12 ele fez o quê? Agora pratiquem. Amém? Então que possamos ser esse povo praticante da palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.